na certeza do amparo sempre, da fonte criadora Deus, daquela que foi, é e sempre será a nossa Mãe Universal Maria Rosa Mística de Nazaré, como também do nosso Mestre Maior, Messias, o Rabi da Galileia, Jesus, é que nós e os amigos espirituais que aqui comparecem para o auxílio em relação à temática que aqui iremos estudar, desejando-lhes um bom dia, queridos irmãos e irmãs, a nós, os encarnados, como também, com certeza absoluta, em maior número, os desencarnados, sempre de alegria renovada a aqui retornar a esta casa de amor, de luz, de ensinos, de atendimentos fraternos no pão material, mas principalmente no pão espiritual, para que com mais uma temática que venhamos a trabalhá-la, possamos, a convite de Jesus, sairmos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. E é com essa alegria que gostaria, queridos irmãos e irmãs, nessa manhã agradável, trabalharmos com mais uma temática, a qual extraímos-la de uma das obras da codificação kardeciana. Obra essa mais trabalhada nas casas espíritas, porque são assuntos do nosso dia a dia que faz com que nós raciocinemos e principalmente coloquemos em prática os seus ensinamentos, que assim são por elas trazidos aos nossos conhecimentos espirituais que transcendem os materiais. Qual seja o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação kardeciana, publicada a partir de janeiro de 1864, e estamos ali no capítulo 12, itens 1 a 4. Tema esse muito presente no nosso dia a dia, desafiando-nos como espíritas e cristãos. Pagar o quê? O mal com o bem. Transmutar aquilo que recebemos de negativo para o positivo. Eis o convite do nobre e querido irmão Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, Hippolyte Léon Rivail. E para que possamos adentrar a essa temática que vai nos desafiar a avaliarmos o que nós estamos já em competência desenvolvendo em prol do meio, quero trazer-vos a passagem do irmão apóstolo Mateus, onde vai nos trazer o raciocínio acerca dessa temática, expandindo-a ainda mais. Onde Mateus, no seu capítulo 5, item 20, ele vai nos convidar a amarmos os nossos inimigos, que devemos fazer o bem aos que nos odeiam, aos que nos desejam mal, em pensamento ou até mesmo externando-nos no nosso dia a dia, e que devemos orar pelos que nos perseguem, espiritualmente e até materialmente no campo dos reencarnados como nós, e aqueles também que nos caluniam, para sermos filhos do Pai Eterno, da fonte criadora de Deus, que está nos céus, no universo distante, mas ao mesmo tempo dentro de nossa centelha divina, do nosso espírito imortal, o qual faz nascer o sol sobre os bons, mas principalmente para com os maus, em ignorância, que precisam regenerar-se, reconstruírem-se para que um dia sejam luz no universo e vir chuva sobre os justos e também os injustos. Olha quantas informações reunidas em tão poucas palavras para nós, os reencarnantes do século XXI, terceiro milênio, que estamos findando um quarto do nosso século. Sim, porque estamos indo para o ano de 2026. Então, um quarto, nós precisamos avaliar do que nós fizemos em prol do nosso semelhante e revertendo-se em nosso próprio favor nesses 25 anos iniciais desse século XXI. Mas ainda em Mateus, convidando-nos para que compreendamos que todos nós estamos em estágios evolutivos diferentes, sim, moral, na caridade, na fraternidade, mas principalmente intelectual, a expansão de consciência, o aprendizado
desta ou das muitas outras moradas da casa do Pai? Então, quando recebermos calúnias, injúrias, incompreensões, tá certo? Num planeta final de provas e expiações, resposta sim. É compreensível não que esteja certo, porque estamos ainda na metade da evolução para que atinjamos um dia a perfeição relativa jamais absoluta, porque só Deus a obtém, o Pai, a fonte criadora. Então sim, é compreensível que lá 2000 anos atrás, Mateus, por meio das ações do Cristo, já divisasse a posterior ao longo dos séculos e milênios, que nós, que um dia lá também tivermos, estaríamos passando por esses desafios de sermos mais pacientes, compreensivos e de não reverberar ao meio aquilo que recebemos de negativo, tendo-nos assim em equilíbrio. É o grande desafio que esse querido irmão nos traz para que busquemos avaliar se estamos assim nos comportando em nosso dia a dia, porque é isso que fará com que caminhemos para a frente, divisando novos estágios, patamares evolutivos, melhores, maiores, em nosso órgão e estrutura física, mas também em nós, em espírito, em todos os reinos aqui, em experiência evolutiva. Mas podemos nos questionar, queridos irmãos e irmãs, será que nós temos inimigos atualmente de forma direta ou indireta? Do presente, mas também, por que não dizer, do passado? A nós que estamos nesta casa, que nos acolhe semanalmente, praticamente todos os 7 dias da semana, tem algum tipo de atividade aqui, correto? Estamos no domingo pela manhã. Será que a casa nos proporciona, por meio dos seus estudos, das exposições evangélicas e outras mais atividades, a compreensão de que somos seres eternos, espíritos transitando em um corpo físico de tantos outros que já tivemos há séculos e milênios atrás, em experiências diferentes? Sim, assim sendo, tivemos a oportunidade de agirmos de forma positiva ou de forma errônea. E nesse meio, quantas vezes não tivemos em inércia? E o que é estar em inércia? Não fazer o bem. Exemplo prático. Hoje estamos aqui, domingo pela manhã, ouvindo uma temática positiva que engrandece o nosso espírito. Suponhamos que até o período da noite sejamos abordados em um farol e não tenhamos um recurso pecuniário, um alimento para oferecer ao nosso semelhante. Ou alguém bata na porta de nossa residência, ou recebamos por meio das redes sociais um convite para que façamos uma doação pecuniária de alimento ou do nosso próprio tempo e passemos de largo de todas essas oportunidades. Pergunto, estamos fites com a lei de Deus, a fonte criadora, por meio do que Jesus aqui nos demonstrou? Não estaremos fites, porque temos que enxergar as necessidades maiores dos nossos irmãos. Então, venha ao encontro daquilo que os irmãos espirituais nos dizem. Não basta que não façamos um mal imprescindível, que construamos, façamos o bem no nosso dia a dia. Não fazer o mal, mas também não proporcionar o bem, o alívio das necessidades, dos sofrimentos dos nossos semelhantes, é estar o quê? Pendente ou em desacordo com as leis de Deus. E quem aqui não quer se melhorar? Moralmente, intelectualmente, materialmente e também os que estejam ao nosso redor. Desse campo de entendimento, sim, temos esses desajustes do passado que precisamos agora trabalhá-los em nosso dia a dia para começar dentro do nosso ambiente familiar. Qual é a melhor forma que Deus pode fazer com que os desajustes do passado estejam próximos de nós? Reajustemos-nos, caminhemos juntos e divisemos dias melhores na certeza de que a felicidade do meu próximo há de ser também a minha. É no ambiente familiar. É aquele, entre aspas, parente problema. Mas será que o problema não começa em nós mesmos? E não temos uma compreensão expansiva em sabermos lidar com as dificuldades, as necessidades destes que estão conosco nesta atual encarnação, experienciando, em buscarem também as suas evoluções, em apararem as suas arestas junto conosco? Então é isso que nós temos que nos questionar antes de transferir para outrem a problemática que normalmente está intrínseca em nosso espírito imortal, que são os exemplos que nós precisamos aqui desenvolver na prática de tudo o que recebemos, por exemplo, do irmão Marisa. Não basta ouvir e entender se não for benéfico em colocar em prática aos nossos queridos irmãos em experiência
consciência e lembra ainda do irmão espiritual André Luiz, que tanto trabalhou com Chico Xavier. Dizia ele lá no início do século XX que para cada um de nós, os encarnados, tem no mínimo uns 10 irmãos espirituais só nos observando o que nós pensamos e o que nós concretizamos, agimos em prol ou em prejuízo do nosso semelhante. Significa então que podemos ser úteis e exemplos nas duas dimensões, a material como os que estão na erraticidade no mundo espiritual, esses que voltarão um dia para um corpo físico material, neste canto do universo ou em qualquer outro canto. Sim, é a reforma íntima, o orar e vigiar, é buscarmos como seres ainda aquém, pequeninos, na escala evolutiva dos orbes, de nossas evoluções individuais. E que bom que aqui essa casa nos oferece tantas outras alicerces, ferramentas para que hajamos em prol do meio, desde que assim esforcemos para tanto. Alguém nos odeia e pode nos perseguir. E como isso acontece, basta que estejamos vigilantes, vem ao encontro do tópico anterior. Devemos orar para quem faz o mal? Sim, porque se temos um único Pai que é Deus, todos nós, queiramos ou não, somos irmãos. E dizia lá Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que lá no final traremos também uma de suas mensagens. Ele disse que não quer sair aqui da pátria do cruzeiro do sul, independente da dimensão que ele esteja, enquanto uma lágrima de um irmão escorrer de sua face, em necessidade aquele quer estar conosco, lá desde os idos do mês de abril do ano de 1900, quando Bezerra retorna ao mundo espiritual e continua conosco. O fogo médico dos pobres, dando-nos exemplo que sim, é possível que assim façamos, hajamos, construamos em prol dos nossos semelhantes, revertendo-se em nosso próprio benefício. Mais um exemplo desse grande irmão espiritual. Como nos desvencilhar do mal, fazendo o bem, título do capítulo 12, itens 1 a 4 que nós estamos trabalhando agora. O bem, a caridade, a fraternidade, a todos que estejam ao nosso redor. É fácil? Ah, como não é. Mas, dignos, queridos irmãos e irmãs, que diziam os irmãos espirituais que antes de voltarmos, nós em espírito acoplando esses corpos físicos que ora estamos temporariamente os obtendo, e nós pedimos para passar por esses N desafios que já passamos e ainda iremos passar, individualmente falando e coletivamente, que é o que nós acompanhamos nesse mundo globalizado, nessas guerras, corrupção, mentira, fome, miséria e tantas outras mazelas, que precisamos aqui elencá-las. Não! O mundo já despeja ela de forma negativa. A nossa consciência. Pergunto ainda, temos ou não que filtrar o que nós ouvimos, o que nós assistimos, o que nós compartilhamos, Facebook, WhatsApp e outras mais redes sociais com os nossos irmãos? Responderemos centinho por centinho tudo o que nós fizermos. Então volta a essa questão. É fácil estarmos encarnados nesse momento turbulento, agudo da humanidade? Não. Mas dizem os Espíritos também que é um momento ímpar para que ascendamos espiritualmente, se assim comportarmos como tal. Nas mínimas situações, não nas vultosas. As vultosas competem aos baluartes que já têm bagagem moral e intelectual para tanto. Mas nós, os normais deste orbe, os pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados, que é o número que os Espíritos nos dizem que atualmente estão na carne e no osso, nós somos as pessoas normais que devemos fazer o que nos compete dentro das nossas limitações pecuniárias, morais, intelectuais, mas que façamos. Não transfiramos, tampouco posterguemos ao trem o que cabe a nós desenvolvermos no nosso dia a dia. É o convite agora deste tópico e acessível a cada um de nós no nosso dia a dia. Vamos fazer também o contributo de mais um apóstolo, Lucas, no seu capítulo 6, item 32. O que esse irmão vem nos trazer, contribuir com essa temática? Ele vem convidar-nos para que façamos o bem e emprestemos sem nada a esperar. Esperar de retorno apenas para que preenchamos o nosso espírito de estarmos sendo úteis ao universo. Que universo? O universo de oportunidades de sermos co-criadores já nesse estágio evolutivo que nós estamos agindo, construindo e vivenciando no nosso dia a dia. E teremos muito aviltada as recompensas no plural. E seremos filhos do Pai maior, do Altíssimo.
que faz bem aos mesmos que são ingratos e maus. Pergunto, será que essa passagem de Lucas, ela assemelha-se a que passamos há pouco de Mateus? Ainda, será que ele convida a humanidade à reforma íntima? A certeza de que nós somos capazes para tanto, que nós temos irmãos espirituais, a qual nós chamamos de guias, mentores, anjos da guarda, anjos guardiões, nomenclatura que queiramos usar, irmãos esses mais evoluídos que nós, que comprometeram-se a estar conosco, ajudando-nos, não fazendo por nós nesta atual encarnação, mas que não podem fazer por nós, mas inspira-nos para que façamos, desde que estejamos com a nossa antena psíquica conectadas a eles, fazendo bem a caridade. Tenha certeza de que somos seres ainda principiantes dos aprendizados do universo, e assim buscamos fazer a nossa parte dentro dessa proposta desse querido irmão, porque sim, é o que compete a cada um de nós. Nós conseguiremos, queridos irmãos e irmãs, desde que esforcemos para tal. Vamos fazer mais alguns tópicos que podem aguçar a nossa consciência de como estamos nos comportando no nosso dia a dia. Os que já estejam trabalhando com essas aptidões, potencialize-as no seu dia a dia. E os que ainda não estejam, fique esse convite dos amigos espirituais, não do Bruno, que é um mero elo do mundo espiritual. O convite é do universo, do lado espiritual para nós que estamos no lado material. Devemos auxiliar todos que estejam nos reinos inferiores ao nosso, o hominal. Allan Kardec, na primeira obra da codificação kardeciana, O Livro dos Espíritos, desde 18 de abril de 1857, ele vai fazer o seguinte questionamento, atrelado à pergunta de número 115, a falange do Espírito da Verdade. Qual seja essa pergunta? Ele pergunta se uns espíritos foram criados bons e outros maus. Boa pergunta do professor Rivaio. E que respondem os espíritos logo no início dessa resposta? Que Deus cria espíritos simples e ignorantes. E entendamos aqui espíritos na condição de princípios inteligentes. Princípios esses que também aprendemos na codificação. Precisam antes, e nós assim já o fizemos, já o passamos. Estagiarmos no reino primeiro mineral. Depois de um tempo, galgamos degraus maiores no reino vegetal. Acabei de olhar as árvores, reino vegetal. Depois o reino animal, e enfim chegamos ao reino hominal. Eu convite esse tópico. Então significa que estamos há milênios e milênios investindo em nós mesmos, desde o reino mineral, em princípio inteligente, sim. Em qual canto do universo importa isso? Importa o que cabe a cada um de nós desenvolvermos com tudo que o irmão Marisa aqui nos proporciona a cada dia que passa. Então sim, é importante que cuidemos desses reinos, porque quando lá estávamos, nos fins das nossas evoluções, queríamos que os que estavam mais avançados e estão agora em reinos posteriores auxiliarem-nos a também evoluirmos nesses reinos. Então é assim também nós temos que agir. Será que Jesus, em alguma de suas passagens ou ações, ele disse que é dando que se recebe, que nós devemos fazer ao próximo, independentemente de quem seja esse próximo, aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos, e que o plantio é livre e a colheita de ser obrigatória para a eternidade? Sim! Então é um grande desafio agora de sabermos interagir, amar e buscar a evolução desses reinos, porque dependemos deles para que, por exemplo, respiramos. Quem aqui, à noite, ao colocar a cabeça no travesseiro e o corpo físico pegar no sono para recompor as energias para encarar o dia seguinte, não o espírito, porque o espírito volta para o mundo espiritual, quem aqui consegue ficar de 6 a 8 horas sem respirar? Nenhum de nós. Até em espírito desprendido ao mundo espiritual, nas madrugadas, nós precisamos do oxigênio. Isso é apenas um exemplo de tantos outros em relação aos reinos que nós não enxergamos com os olhos da carne, mas que nós dependemos deles para que cresçamos, evoluamos em espírito e em constituição física. Por que não dizer também em condição perispiritual, que é o nosso corpo semimaterial, que nós carregamos ainda nas duas dimensões da vida, enquanto estamos em estágios evolutivos, antes de chegarmos a essa
perfeição relativa, que são os mundos celestes e divinos. Também essa escala inserida nesta obra, lá em seu capítulo 3, item 4, convidando-nos a sermos felizes para a eternidade, de que sim, há dias melhores que virão desde que assim os construamos no nosso dia a dia. Não vai cair do céu porque nunca caiu em qualquer canto deste universo. É preciso que nós construamos. Vamos nos esforçar para tanto? Sorrir e abraçar, ouvir, aperto de mão e atitudes outras que aparentemente as nossas consciências não soam assim como simples. Mas será que é simples perante nosso Pai maior? Pergunto ainda, se as somarmos durante toda uma encarnação ou as multiplicarmos, será que serão tão simples assim? E nós não pensamos isso no nosso dia a dia, queridos irmãos, mas deveríamos pensar. Porque quando nós desencarnamos, dizem os irmãos espirituais, que apenas então somente qualquer ser vai dar satisfação, sabe, a quem? Do que fez ou deixou de fazer, ou de bom ou de ruim, ou na sua inércia? A nossa consciência. Ninguém há de apontar o dedo de riste a nossa cara. Não precisa disso. É a consciência que vai cobrar. Então vamos lapidar essa consciência nessas boas ações que precisam por nós serem construídas na sequência de sermos voluntários. Quantas obras nós temos para que participemos de forma direta ou indireta, presencialmente ou até mesmo à distância do outro lado do mundo. Óleo, fraternidade sem fronteiras e outras mais situações que ajudam aos irmãos e irmãs lá da África e outros cantos que nós sabemos que a necessidade é muito maior em comparação à nossa aqui, do coração do mundo, o futuro coração do mundo e pátria do Evangelho, se Deus quiser, pelas nossas construções, que é o Brasil. Dar alimentos e produtos que estejam em nossa residência sem uso, que serão úteis aos mais necessitados. Quantos objetos nós temos que estão lá parados e que poderiam ser úteis? Doarmos, por exemplo, as casas espíritas, para que as casas espíritas pudessem vender a preços mais acessíveis para que possam pagar as suas contas, porque toda instituição religiosa tem as suas contas. Não cai do céu a iluminação, a água e outras mais situações que exigem gastos. Então vamos também ter essa consciência, vamos reavaliar tudo que nós temos no nosso lar para que o que lá esteja possa ser útil ao nosso próximo, porque energia parada também é negativo para nós que queremos evoluir. É importante atrelarmos sempre uma das temáticas que trabalhemos da codificação kardeciana com a complementação dessa própria codificação, que são as obras, seja de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco e outros mais que poderíamos aqui citar e que são muito relevantes para os nossos esforços individuais. Vamos fazer então, por que não, a obra Alma e Coração daquele que foi mentor de Chico Xavier, Emmanuel, por meio do próprio escrita de Chico, onde nessa obra ele vai trazer um trecho em um de seus capítulos, convidando-nos para que corrijamos o mal com o bem. Afastaremos a agressão com o quê? Com a paciência, com a compreensão de que cada um de nós está em um degrau evolutivo, sim. Extinguiremos o ódio com o amor. Desfaremos a condenação com a bênção de vai com Deus, meu irmão. Desejo melhor para você, independente de que você esteja desejado para mim. Porque eu quero evoluir, quero que tu evoluas também. É o desejo de Chico Xavier, de Emmanuel, por meio de todos os seus esforços. Por exemplo, aqui nessa obra Alma e Coração, que convidamos aos queridos irmãos que adentrem e busquem também outros conhecimentos que poderão trabalhar no seu dia a dia, porta afora, aqui no irmão Marisa, na cidade de Osasco. Vamos fazer mais um livro, Bênçãos de Paz? O que agora Emmanuel diz? Vamos ver se está... E vem ao encontro do capítulo 12, itens 4, 1 a 4 que nós estamos trabalhando. Quem te poderá fazer o mal se procuras somente o bem? Pensa nisso, atendendo a isso, agindo em relação a isso. E verificarás que a segurança íntima reside em nós mesmos. Qual acontece a paz da alma, que vem a ser patrimônio de cada um. É isso que fará com que
atinjamos o próximo nível de estágio evolutivo que os Espíritos dizem que eles estão esforçando-se ao máximo para que a humanidade o conquiste e o acelere nas próximas décadas e séculos, que é o mundo de regeneração. Emmanuel muito assim eu trouxe, Manuel Filomeno também, Joana de Ângeles, quantos irmãos espirituais em tantas obras assim nos convidam a essa reformação. Não nos contaminemos com o que o mundo despeja a cada um de nós. Não foi o que eu disse logo no início? O que nós estamos ouvindo, assistindo, reverberando, compartilhando aos nossos semelhantes? O que nós queremos responder ceitinho por ceitinho ao voltarmos para o mundo espiritual? Então pergunto ainda, será que temos que voltar para o mundo espiritual para fazer essa reflexão do que cabia a cada um de nós desenvolver no nosso dia a dia? Não, é no hoje, no agora, é a cada temática que aqui nós recebamos do Irmã Marisa, questionando-nos o que eu tenho que fazer em relação ao que aqui foi passado, porque sim, a todos nós, sem exceção, que seja uma missão de todo o conteúdo, nós precisamos reavaliar em nossas vidas, senão cada um estaríamos nesse final de provas e expiações, porque o Cristo conta com cada um de nós, os trabalhadores da última hora, nas mínimas ações para que um dia hajamos nas grandiosas, como assim fez o Chico, Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, e tantos outros mais, Arthur Valadares, Vitor Hugo Menino e tantos outros que estão vindo agora, já demonstrando uma bagagem espiritual e intelectual ímpar em prol de nós mesmos, desde que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, e principalmente atos de concretizar no nosso dia a dia. Eis o contributo agora desta obra, Bênçãos de Paz. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem nos dizer que se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação que sublime, porque isso transcende e não devolve a outrem aquilo que nós recebemos. Ou o que venha a ser devolvido seja de uma forma totalmente diferente, demonstrando-nos assim que estamos nos esforçando para tanto, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo, sobre o orgulho, sobre a vaidade, sobre a arrogância, sobre a prepotência, que nós, em menor, mediano ou maior grau, ainda podemos nutrir nos nossos espíritos por estarmos muito aquém de uma evolução em patamares maiores, de habitarmos outros homens das muitas moradas da casa do Pai. Então vamos nos esforçar para tanto também, para que, enfim, findemos essas negatividades, que há milênios nós as carregamos, para que nesse presente as trabalhando não as reincindamos, ou precisemos reincindi-las em desafios que competiam a cada um de nós, as trabalharmos nessa atual encarnação. Pergunto, se já está difícil neste momento, imagina se nós não cumprirmos com o que nós programamos para aquilo fazer quando encarnarmos estamos. E pergunto mais ainda, será que, caso a Terra passe para o novo estágio evolutivo de mundo de regeneração, se ficarmos aquém daquilo que prometemos que assim o faríamos nessa encarnação, teremos a oportunidade ou a meritocracia de aqui retornarmos? Ou poderemos ser realocados, recambiados a mundos de provas e expiações em estágio inicial ou intermediário? A importância de não postergarmos o que cabe a cada um de nós desenvolvermos no nosso dia a dia, porque o futuro a Deus pertence, mas com os nossos esforços, e isso pode melhorar a cada dia que passa, dentro desses esforços que são, sim, acessíveis a cada um de nós, irmãos e irmãs, proporcionar a oportunidade de recomeço aos que erraram. É atitude cristã, não temos dúvidas sobre isso. É dando o que se recebe, também trouxemos esse ponto um pouco atrás. O plantio é livre e a colheita tem que ser obrigatória. Isso faz com que sim, os que estão lá na frente, nós digamos, eles plantaram, então colheram aquilo que assim se esforçaram. O que nós estamos plantando e o que nós realmente queremos colher. E mais, estamos querendo colher algo. Será que a humanidade programa algo para o futuro? É a grande ponto de interrogação e que nós já temos como resposta, porque quantos poderíamos citar como pelo menos minimamente despertos? Uma coisa é você estar minimamente desperto, outra coisa é você estar minimamente desperto e agindo em prol dos seus próprios esforços individuais em relação e em benefício dos nossos semelhantes. Olha o que acontece no mundo, mas não vamos
desanimar por isso, porque aonde quer que nós construamos a nossa felicidade no bem agir, nós, por consequência natural, seremos realocados. Então temos que necessariamente voltar para a nossa querida essência Gaia, para o planeta Terra, ou podemos, já quem sabe, divisar uma encarnação inicial em um outro orbe deste sistema solar, ou até mesmo fora. Temos isso na codificação kardeciana, sim, fica o convite ao estudo das edições aí da Revista Espírita de 1858 a 1869, 12 anos ininterruptos, onde coincidência no Kardec lá atrás, Mozart, Zoroastro, originários de Júpiter, o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, dizem os irmãos espirituais jupiterianos, que de lá saíram aqui, aportaram-se na encarnação, fizeram o que tinha que ser feito e lá retornaram. Isso no final do século XIX, demonstrando-nos que apenas e tão somente compete a nós mesmos dizer aonde eu quero estar no universo. Então Deus castiga, nunca castigou, nunca castigará. E nós nos castigamos. É a reflexão que temos que fazer em relação a tudo que nós trouxemos até agora com a ajuda dos amigos espirituais. Pagando mal com o bem, estaremos sendo os construtores deste mundo de regeneração citado há pouco. Que queremos que o planeta venha a ser, venha a interagir. Nós, os nossos descendentes e outros mais, que nós queremos o retorno. Quantos pais, mães, avós, filhos tivemos das inúmeras reencarnações, que não esqueceram-se de nós, que continuam nas suas caminhadas evolutivas e desejosos de que também avancemos por esses esforços que nós precisamos empreender. É acessível a cada um de nós isso? Queremos reencontrar com os nossos parentes em patamares evolutivos maiores, moral e intelectual? Sim. Então esforcemos para tal. Que assim ele o fez. Temos exemplos, por exemplo, a própria o vídeo, né? O filme que nós assistimos ali de Nosso Lar, pelo espírito André Luiz e Chico Xavier. André Luiz, no Nosso Lar, ele não teve acesso aonde a mãe dele estava, pelas suas construções individuais, na caridade, no intelecto, enfim, mas ela veio até ele. É um exemplo que podemos citar. Os nossos parentes que já estão mais evoluídos que nós, eles vêm até nós. Não podemos acessá-los por enquanto, mas esforcemos para que um dia assim o façamos. No mundo material, na terceira dimensão ou na quarta dimensão, no mundo espiritual. Porque isso vai nos preencher o espírito de tantas benesses que vai nos dar a esperança de que o dia melhor há de vir com os nossos esforços e melhorarmos nos mínimos detalhes. Dissemos que aqui traríamos o contributo de Bezerra de Menezes. E o que Bezerra de Menezes vem nos dizer e convidar para a eternidade? Ele vem nos dizer que solidários, o que nós seremos união, mas e separados uns dos outros? Seremos apenas pontos de vistas. Juntos nós construiremos dias melhores para a humanidade. Sempre Bezerra colocando no plural cada um desses verbos, dessas palavras, pensando sempre no próximo, em carregarmos uns aos outros para que sejamos felizes, sempre no plural, e não eu, no individual, no singular. Foi esses os exemplos que esses baluartes, os conhecidos ou até mesmo os que permaneceram no anonimato, tanto nos auxiliaram para que assim trabalhássemos em nosso dia a dia. Então agradeço, queridos irmãos e irmãs, a presença de cada um de vocês, na certeza de que esse capítulo 12, itens 1 a 4, pagar o mal com o bem, vai fazer com que, atrelando-o a outras temáticas que aqui já recebemos por uma Marisa, busquemos os desenvolver na prática. É assim, simples e objetivo, buscar colocar em prática, porque guardar para nós não trará benefício nenhum em espírito para a nossa eternidade. Então é esse o convite que faço a cada um de nós, todos nós, sem exceção, nas duas dimensões da vida. Que assim seja, graças a Deus. Desejo também um ótimo final de domingo. Desejo também um ótimo atendimento na sequência, seja nos passes, nos atendimentos específicos da casa. E fica o convite para que estejam aproximando-se mais do irmão Marisa nos estudos, nas obras sociais, nas temáticas, enfim, em tudo que essa casa aqui proporciona aos residentes aqui do entorno deste bairro, dos bairros adjacentes da cidade de Osasco. Tenham a certeza
se assim vocês fizeram auxiliar-se-ão muito em suas caminhadas evolutivas. É sempre o convite de portas abertas que a casa nos faz e nunca há de se fechar, porque é o cristianismo rediviva e a complementação de Allan Kardec para o nosso dia a dia, para a nossa reforma íntima e para o nosso melhor e mais cristalino, refinado, orar e vigiar. Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo final de domingo. Que assim